Vai ser um pandemônio. Eu não esqueço dessa informação, gente, do prefeito falando que choveu do dia 19 de janeiro até o dia 12 de fevereiro. Acabamos de sediar a COP30 em novembro e estamos no início do ano passando por aquilo que a gente justamente vem falando, né, Mari? Que acontece todo início de ano. Geral, Chuvas intensas. Estamos aí vendo, infelizmente, casos de Minas Gerais e Juiz de Fora e Umbalde. A chuva tem destruído vidas, infraestrutura da cidade, forçando as pessoas a se mudarem, se locomoverem. Então, aqui no Rio de Janeiro também, em Acari, né, na cidade do Rio de Janeiro, também na Baixada Fluminense. A gente tá passando por um período de chuvas muito fortes, né? O Rio de Janeiro tem um tempão que não firma um tempo. Nem parece o verão que a gente conhece. Nem parece o verão. E isso tá fazendo com que não só a cidade como um todo, mas determinados lugares, mais ainda, sentindo esses impactos, né? E aí a gente acabou, como eu disse, de sediar a COP30. O que isso tem a ver? Chegamos a esse momento de ver a implementação disso tudo no nosso dia a dia. E aí, pessoal, estamos nervosas com o retorno do Papo com as Mari. Sim, voltamos, gente. A gente não desapareceu. Não. Porque, assim, os bastidores são tensos. Muito intensos. A gente tá rindo de nervoso aqui. Prazer, eu sou a Mari de Paula, cofundadora e diretora executiva do Instituto Decodifica. Oi, pessoal, eu sou Mariana Galdino, também uma das cofundadoras do Instituto Decodifica e coordenadora de incidência da organização. Papo com as Maris é um quadro que já acontece em outras plataformas, no Instagram, no Museu da Manhã também, que a gente foi pra lá, tá? A gente já esteve no Museu da Manhã. Mas é esse quadro onde a gente vai tentando acessibilizar determinados conteúdos e pautas, né? A gente começou muito no ano passado, focou em clima. Isso. Esse ano a gente quer aprofundar em outras coisas, mas a gente vai voltar pra falar de COP30 e o contexto atual de Brasil. Eu acho importante até pontuar, porque, né, esse quadro, como a Mari disse, ele tenta trazer quase que de uma forma mais leve, uma conversa entre amigas. Sim. Né? A gente trabalha muito, tá ali incansavelmente nas agendas, né? Fazendo toda essa articulação que o Decodifica se propõe. Mas também tem a mesa do bar depois, que a gente troca uma ideia, conversa. Sim. E a gente achou que poderia ser uma forma legal de trazer isso para vocês. E falar que o Decodifica ele é uma organização que trabalha com produção de dados, comunicação e incidência política. E aí, nessa proposta do que é o Decodifica, fazer um quadro como esse é também trazer essa comunicação de forma facilitada. E aí, esse ano, a gente quer poder falar das outras áreas também do Decodifica, que é sobre segurança pública, democracia digital e continuar falando de clima, que é o que eu e Mariana somos inclinadas ali dentro da organização. Grandes estudiosas, né? Aproveitando que o Papo com as Maris voltou, gente, qualquer dúvida, joga aqui nos nossos comentários. A gente tá com esse formato novo, acompanha, se inscreva em tudo, porque vem mais conteúdo por aí, né? Voltamos e o mundo mudou, né? Mentira, brincadeira, porque acho que a gente tá gravando num momento político que tem muita coisa acontecendo, inclusive na agenda de justiça climática, né? Nos últimos episódios que aconteceram aqui no Brasil, com relação a Juiz de Fora, com relação ao que aconteceu também em algumas cidades aqui do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente ficou até pensando, né, Mari? Poxa, será que falar de COP30 tá distante, né? Considerando que novembro pra cá já se passaram meses, já tanta coisa aconteceu. Mas por outro lado a gente pensou que realmente era sim uma oportunidade da gente justamente conseguir conectar essa agenda que foi recepcionada aqui no Brasil, mas uma agenda internacional, mas que tem um impacto direto, talvez, aqui, né, no que a gente tá vendo nos últimos meses. E ano passado também a gente falou bastante sobre COP, porque era realmente a grande prioridade do Brasil, né? E esse assunto que foi muito distante, por vezes ainda parece muito distante, eu acho que o fato da COP ter sido realizada aqui traz uma outra dimensão social mesmo, de mobilização, mas ainda é uma coisa que a gente e a implementação disso, o que efetivamente significa. Volta então pra beleza, rolou isso, e agora? E agora, José, Maria, todos os santos, o que fazemos? Eu não tive muitas COPs, eu tive duas, uma Azerbaijão e aí outra Brasil, e aí talvez essa pra mim foi o grande choque, de uma COP muito diferente pra outra. A Mariana esteve em outras, acho que você pode começar falando, amiga, e depois eu trago esse choque. Né? O Decodifica acompanha as COPs desde a COP 27 no Egito, então a gente esteve em 4 COPs.
Eu acho que em termos institucionais, gente, verdade seja dita, foi babado, foi intenso. Acho que as organizações da sociedade civil trabalharam pra caramba no ano passado pra gente conseguir emplacar determinados termos, determinadas agendas que são prioritárias a nível de Brasil e a nível do sul global. E, cara, isso foi fôlego, assim, tá? Acho que é a primeira diferença. E isso ser no Brasil traz um outro contexto, um outro envolvimento muito mais... até corpo a corpo mesmo, facilita determinadas agendas, a gente faz uma aproximação muito maior, porque acho que amplia essa possibilidade de organizações da sociedade civil, representantes de movimentos, de coletivos, acadêmicos estarem nesse espaço. Então ela foi muito mais plural, eu acho que dá esse primeiro contexto, assim, teve muito mais a cara de Brasil também, então acho que pra mim foi a grande diferença nesse institucional que foi tenso, mas também a nível de Brasil, assim, a gente tinha essa expectativa de ter mais mobilização, mais vínculo com a cultura, e eu acho que isso pra mim, assim, foi o ápice. Eu acho que esse ponto pra mim também é a grande diferença entre essas duas COPs que eu participei, porque eu fui na COP29 no Azerbaijão, que também era uma COP, né, num país que não é um país democrático como se propõe, né, o Brasil, a gente sabe que tem muitas contradições nisso tudo, mas que era num ambiente onde a gente, de fato, né, entrava naquelas salas de negociações, saía, não tinha tanta articulação da sociedade civil nos espaços internos e externos, principalmente. Talvez essa conexão com a cultura, para mim, isso foi um ponto muito alto, porque aí ficou a cargo, e aí um parabéns enorme para as organizações brasileiras, mas não só, né? Acho que as organizações, inclusive, da América Latina, fizeram uma presença muito forte. Então, a conexão com a cultura, né? A gente percebeu ali como esse foi um instrumento para conectar a população no geral a essa discussão tão cara que estava acontecendo na Amazônia brasileira, né? A COP foi lá em Belém do Pará. Então, também poder ver essa movimentação dentro do Brasil para uma região do país que é tão importante pra gente, né? Sim. Essa presença ajudou, na verdade, a tensionar assim, o debate. Então, a gente teve episódios de portas fechadas, da próprio acesso assim, da COP, porque tava uma movimentação ali forte, né? Movimento indígena, né? Incisivo em, assim, nós queremos ser considerados, não adianta trazer a COP pra cá e não trazer isso pro pano de chão, pra realidade. Então isso tensionou o debate e trouxe a urgência. Eu acho que a gente sempre tinha essa expectativa de ser no Brasil e na América Latina pra ficar visível o que a gente tanto discute em textos e minuciosidades. O que essa justiça climática que o Sul Global está demandando em termos de financiamento, adaptação, inclusão de pessoas afrodescendentes, a agenda de gênero, e por que a gente está... principalmente disputando para que esse financiamento seja priorizado de acordo com quem está sendo mais impactado. Então a gente teve dias de muito calor, como Belém do Pará entrega. A gente teve dias de chuva do nada, como Belém do Pará também entrega. Então acho que deu essa realidade. Eu acho que para esse contexto, tipo assim, hello. Uma atuação muito fora, né, no campo externo. Talvez essa tenha sido, inclusive, o meu ponto alto, mas também o meu ponto de, poxa... Porque eu gosto das negociações, eu gosto de estar dentro das salas de negociações, e foi um momento ali difícil da gente conseguir conciliar tudo, coração né? Dividido, o coração dividido entre as mobilizações externas, né? Então participando de mesas, palestras, debates, atos, campanhas, mas também precisamos estar lá dentro das salas de negociações, acompanhando ponto a ponto, né? A gente teve decisões muito importantes e num assunto muito caro para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo, que é falar de adaptação climática e esse compromisso, essa responsabilização global, né? Frente a uma agenda que é de agora. Então, o Plano de Ação de Gênero que foi aprovado na COP30 e que entra agora em 2026, no momento, né, da sua implementação de fato. E aí eu fiquei até pensando muito sobre isso, né, porque o Plano de Ação de Gênero foi aprovado agora na COP30, e aí a gente, né, tá no momento atual, né, num momento no Brasil muito difícil com relação à vida e à proteção das mulheres, né, então a gente tem uma aprovação de algo que fala sobre a importância de pensarmos políticas sensíveis a gênero, num contexto onde o mundo está extremamente adoecido, né, e inseguro para mulheres, né, e meninas. Então, como a coisa está acontecendo também, né? E tudo conectado. Acho que isso evidencia, assim, na verdade, que não são discussões isoladas. Não são, pois Parece que clima e segurança pública, política do cuidado, são coisas que... Inteligência artificial. São coisas que estão, assim, cada uma na sua caixinha, mas não. Acho que
em resumo, infelizmente, o impacto é maior nas populações vulnerabilizadas, grupos racializados, mulheres, Sim. meninas. Então, isso a gente viu também na agenda do clima. Essa COP era a COP da implementação, né? Então, a presidência da COP30 reforçava isso. A gente falou bastante no ano passado sobre o mutirão, enfim, outras iniciativas da presidência brasileira acerca da COP30. E a adaptação era um desses eixos da implementação, né? A gente precisa efetivamente colocar esses planos em prática e precisamos de financiamento para isso. Porque não adianta, né? Grande parte do financiamento está dedicada à mitigação, só que as mudanças estão muito rápidas, cada vez mais rápidas, e que a gente precisa pensar políticas de adaptação para ontem, que considerem tanto esse custo, esse impacto direto, real, então chove, alaga, como é que a gente pensa essa infraestrutura, quanto a longo prazo, já se preparando para essas mudanças. Assim como também teve um pouco desse jogo político de, vamos definir os indicadores agora, nessa COP, que não dá mais para passar, como teve o grupo africano, por exemplo, falando, vamos terminar de discutir isso em 2032. Há uma leitura das organizações da sociedade civil, principalmente aquelas que acompanham a política climática ali nas entrelinhas, de que isso era uma estratégia política do grupo africano para ter o grande... Assim como a nossa COP foi a COP da implementação, a COP 32 tornar-se a COP da adaptação. E ali ficou uma força ali política da sociedade civil, das partes, para que a gente definisse agora os indicadores, né? Então reduziu de 100 para 59, para pensar como que a gente monitora a adaptação dos países. Então isso tudo foi um jogo ali intenso de, por mais que a adaptação se mostre como uma agenda urgente, ainda assim essa negociação estava trazendo uma certa morosidade, uma certa lentidão. Então foi até a segunda semana para ficar pressionando ali e não deixar a gente sair dessa COP sem decisões acerca do GGA, né, que é esse Objetivo Global de Adaptação. A gente teve, né, decisões objetivas, então a aprovação do novo plano de ação de gênero, a agenda também de transição justa, né, com alguns avanços, a própria agenda de adaptação também, mas ao mesmo tempo que a gente responde isso, fica um sentimento de, mas como tudo isso vai ser implementado? E aí vamos por partes, porque eu acho que é um sofrimento que vem, mas que tem caminhos aí sendo colocados, né? No que diz respeito ao plano de ação de gênero, que é essa agenda que eu acompanho, né, na COP. Talvez tenha sido inclusive, das grandes conquistas ali no âmbito da COP 30, porque de fato foi um plano ali aprovado, acordado, com alguns consensos e reconhecimentos históricos. Então a gente tem, né, nesse momento agora, dentro do âmbito da Convenção do Clima, um instrumento, vamos chamar assim, que entende a importância da gente fazer discussões acerca da agenda do clima a partir de uma perspectiva sensível a gênero, ou seja, assumindo que as mudanças climáticas elas vão acometer de forma desproporcional pessoas a depender do seu gênero. E muitas das vezes o que a gente observa é isso acontecendo de forma desproporcional a mulheres e meninas na sua diversidade. Então, é um reconhecimento, um instrumento que já é muito antigo ali na Convenção do Clima. Só que ele passa por momentos de renovação, né? Então, momentos ali que a gente precisa, a partir de um tempo X que se delimita. Então, 2025 vai ser o ano que a gente vai sentar e entender quais vão ser os próximos X anos de plano de ação de gênero. E aí, no caso, né, que foi aprovado no ano passado, de 2026 a 2034, teremos aí um novo plano de ação de gênero. E o que ele vai discutir? Ele vai discutir como essa perspectiva vai ser implementada nos itens, né, da agenda da Convenção do Clima. Então, em adaptação, mitigação, transição justa, financiamento, tecnologia, transparência, como essa perspectiva sensível a gênero vai ser apresentada. E aí, o que foi interessante na COP30 é que a gente aprovou um documento que, de forma histórica, mencionou que meninas e mulheres afrodescendentes são também parte dos grupos desproporcionalmente afetados, assumindo que há uma perspectiva interseccional também, né, desse processo dos impactos da mudança do clima. Não é só mulheres. Sim. As mulheres são extremamente diversas, né, ali dentro desse grupo. Então a gente tem isso, a gente tem também um reconhecimento do papel das defensoras ambientais. Sim, nossa, isso foi né? chique. E isso foi muito chique, né? Isso foi Considerando que, por exemplo, no contexto do Brasil, a gente sabe que são mulheres e meninas defensoras ambientais que preservam os nossos ecossistemas, que preservam nossos biomas,
né, que faz com que a gente consiga ter um mínimo, né, de preservação e segurança do nosso ecossistema e da nossa vida, né, da proteção à vida de fato. E são essas mulheres que estão passando por processos extremamente violentos em seus territórios. A gente sabe que no Brasil, ser defensor de direitos humanos, e dentro desse grupo, defensoras ambientais são também defensoras de direitos humanos, é um dos países mais violentos e que literalmente matam pessoas que estão à linha de frente, né, desse enfrentamento. Então, ter isso ali colocado, pensar em salvaguardas para essas mulheres e meninas, pensar de que forma a gente vai conseguir pensar na proteção, conseguir reconhecer o papel delas dentro desse sistema, fundamental. A gente tem ali também, né, colocando sobre financiamento, a importância de ter financiamentos, né, com perspectivas sensíveis a gênero. Aí começa a ficar um negócio mais ou menos, né? Porque aí, tipo assim, tem um monte de reconhecimento, mas como que tu vai garantir isso? Aí entra, né, tipo assim, beleza, ótimo que vocês estão colocando isso. Tem um primeiro passo, né, que é um marco político que é importante. E tem isso, registro historicamente num documento oficial da ONU, mas depois. E next. E aí eu acho que esse começa o gargalo, né? Porque a gente tem ainda que um reconhecimento histórico de grupos, inclusive um muito importante, né? O reconhecimento da intersecção entre o trabalho do cuidado e justiça climática. Pensando que também é dentro desse grupo e na perspectiva sensível a gênero, que tem ali mulheres e meninas, né? Sendo uma das maiores pessoas que cuidam do mundo e de pessoas que moram nesse mundo, e de um trabalho não remunerado, de um trabalho, né, muito frequentemente doméstico, invisibilizado, né, e que ainda assim precisa ser colocado também no jogo, porque move a economia do mundo. Não é só um papo social, é de dinheiro. A gente precisa falar também sobre os dados desagregados. No plano de ação de gênero que foi aprovado agora, não se menciona raça nesse processo de desagregar o dado, né? Então ter dado de gênero, idade, tem gênero e idade, o que é um avanço, mas é insuficiente. Mas é um avanço, né? E essas considerações dos dados é o que vai ajudar a direcionar, inclusive, financiamento. Se você não sabe qual priorizar, como é que você vai, né, o seu dinheiro vai ser efetivo? E aí, olhando para a agenda de adaptação, gente, a adaptação tem um plano, como tem um plano de ação de gênero. Tinham várias trilhas, assim, sendo pensadas acerca da agenda de adaptação, que foram decididas lá na COP28, que deviam desembocar aqui. Então, a gente tinha uma Baku Adaptation Roadmap, que veio da COP29. Vários caminhos, assim, literalmente, trilhas onde a adaptação estava sendo discutida e pensada. A grande decisão acerca de adaptação eram os indicadores, né? Então, a gente saiu de Bonn, da conferência de Bonn, com 100 indicadores, e os especialistas tinham ali aquele dever de reduzir esses indicadores. E conseguiram. Então a gente chegou a 59 indicadores, foi uma das primeiras decisões acerca da agenda de adaptação. E isso parece muito técnico, tipo assim, beleza, indicador, uma coisa meio, né, etérea até. Mas isso, na verdade, é um passo fundamental para que os países consigam efetivamente medir as suas políticas de adaptação. Efetivamente ver esses resultados, né? E que a sociedade civil, a partir desses indicadores também, tenha uma base, uma métrica para comparar e para balizar, e para entender como é que esse investimento, como é que essa política nacional está sendo direcionada de acordo com o Acordo de Paris e com os compromissos das partes e dos países, né? Então essa era a grande decisão, assim, de adaptação. Foram 2 semanas para fazer isso acontecer. Ficou evidente nesse texto de adaptação essa desagregação dos dados entre raça, gênero e território. A gente vê isso, grupos ali muito bem organizados, né? Grupos de indicadores, então vinculados à água, a meios de implementação. Tem grupos ali de infraestrutura, onde esses indicadores estão concentrados, entre outras. E a gente agora tem um novo caminho, né? Agora esse ano começa esses workshops, né? Então a gente tinha uma trilha para definir esses indicadores, beleza, indicadores definidos. O que a gente faz agora? Então tem um grupo de workshops, assim, dentro dessa trilha do Baku Adaptation Roadmap, onde, inclusive, organizações da sociedade civil, né, associadas ao ECOSOC, esse sistema da ONU, podiam enviar contribuições. O Decodifica, ele está associado a várias redes que fizeram esse trabalho, assim, redes históricas na agenda ambiental e climática, redes mais recentes também. Mas a gente conseguiu, inclusive, imputar essa importância da geração cidadã de dados nesse momento agora de ver esses dados desagregados, medir esses indicadores a nível local
e pensar essa implementação também nesses governos subnacionais, onde dá essa dimensão ainda mais prática para a implementação da adaptação, porque ainda estava num âmbito muito global. Então, meta global de adaptação, objetivo global de adaptação, quais são esses indicadores globais. E agora o exercício começa, né, a gente entra para uma outra etapa que é desagregar esses dados, pensar isso em implementação a nível Brasil, e a gente, inclusive, está numa janela de oportunidade casada aí, né, que é o lançamento do Plano Clima. Olha, a adaptação tem 16 eixos ali, 16 setores dentro do plano, do eixo transversal de adaptação do Plano Clima, né? Enquanto decodifica, a gente está olhando muito para o eixo de cidades, redução de riscos, racismo, combate ao racismo, enfim. Mas muito vinculados justamente à nossa estratégia de atuação de justiça climática, olhando o contexto brasileiro, mas principalmente olhando o contexto da onde a gente fala, no Rio de Janeiro, né? Então a gente acabou de vir de um mês de janeiro para fevereiro, com chuvas assim diárias, choveu quase do... Eu não esqueço dessa informação, gente, do prefeito falando que choveu do dia 19 de janeiro até o dia 12 de fevereiro. Assim, basicamente muito tempo. Mês inteiro chovendo, a Baixada Fluminense, vários bairros da Zona Norte super impactados com isso, aulas suspensas, ruas, a infraestrutura da cidade ficou literalmente um caos. E aí começa a fazer esse sentido, né? Isso que essa discussão global tá, na verdade, centrada nas pessoas, que foi uma coisa também que saiu em vários textos da COP de decisão. Centrado nas pessoas. Centrado nas pessoas e nos territórios. A gente precisa sair dessa coisa global e centrar nas pessoas, que é trazer isso, então, para o nível local, assim, em articulação com outras organizações da sociedade civil, em articulação com parceiros territoriais, olhando essa produção de dados periféricas, né, e territoriais. Então essa foi uma decisão ali que eu acho que é a primeira coisa a ser reconhecida na COP, né? Essa decisão acerca dos indicadores. A outra era do financiamento. Então há uma chamada ali, uma decisão para que triplique esse financiamento até 120 bilhões de dólares até 2030. E isso é importante justamente porque a mitigação acaba sendo a menina dos olhos do financiamento. Por várias questões, muito delas vinculadas a lucro, a esse sistema neoliberal capitalista que está tentando lucrar, por incrível que pareça, com essa crise climática, o que é desesperador, desumano. Tem vários cálculos sendo feitos assim, do custo da inação. Então, quanto que está custando a gente não adaptar os nossos territórios para as mudanças climáticas? Eu vou até pegar esse dado, porque eu acho que o Plano Clima traz o seguinte contexto, assim, até a nível de Brasil. Se a gente não fizer nada, a gente vai ter uma perda correspondente a 146% do PIB do Brasil até 2050. A gente vai ter uma redução significativa nos níveis de atividade econômica, emprego, produtividade, entre outros indicadores. E a gente tem um agravamento das disparidades regionais diante dos impactos da mudança do clima. Essa inação, ela tem um custo assim, transversal a vários setores da economia, o que faz também vários especialistas fazerem esse chamado de que o clima não é uma agenda aleatória. Está conectado à economia, está conectado à produtividade, está conectado à geração de renda, está conectado a emprego, a trabalho. Então tem empregos verdes sendo pensados, enfim. Olhando para essa discussão de financiamento e adaptação, mitigação sempre acabou tendo mais esse direcionamento de recurso. E há uma pressão muito forte para que isso mude. Assim, mitigação ela é importante, mas a gente precisa adaptar os nossos países, as nossas realidades ao que a gente está vivendo. Tá chovendo cada vez mais, está cada vez mais quente. A gente não tem só as chuvas intensas, mas também tem as ondas de calor. A gente também tem o outro oposto, né? Então, vários estados e cidades dos Estados Unidos, por exemplo, Nova York, a gente viu muito nos jornais, né? Essa nevasca que acometeu a cidade. Europa, enfim. Então, vários países, inclusive do norte global, onde que são mais responsáveis por essa emissão de gás carbônico, que mais contribuem para o agravamento da crise climática, já está sendo evidenciado que tem um impacto. A diferença que a gente sempre coloca em relação ao norte global e sul global o norte global teve esse tempo de desenvolvimento, extraiu tudo que teve do sul global para poder pensar a riqueza do seu país, a soberania do seu país, e agora quer também pegar esse financiamento para pensar a adaptação do seu país. E aí os países do sul global ficam para trás, tanto no seu desenvolvimento próprio, quanto também na adaptação dos seus territórios. Gente, o ditado brasileiro é aquele do farinha pouco, meu pirão primeiro. Exatamente. Essa é a história do clima. O norte global se coloca nessa, assim, tipo, tanto que tem uma discussão dentro da agenda que fala assim, responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Todos nós temos a responsabilidade, enquanto globo, enquanto mundo, de enfrentar
a crise climática. Mas essa responsabilidade é diferente. Não tem como nós aqui do Rio de Janeiro, mulheres negras periféricas da zona norte da cidade, termos o mesmo nível de contribuição, o mesmo nível de responsabilidade que uma mulher branca lá em Paris, sei lá, enfim. Esse é princípio de justiça, assim, né? Pra por baixo, sabe? Então isso também aparece dentro da agenda do clima, nesse contexto de justiça climática. E agora a gente entra para esses meios de implementação, né? Que é o que a gente vai continuar acompanhando, monitorando na COP, olhando isso para nível doméstico também, com o lançamento do Plano Clima, adapta cidades, adapta SUS. Então o Brasil também, dentro do teu contexto doméstico, vem pensando, né, com muita pressão da sociedade civil, muita pressão dos especialistas e técnicos da agenda também, pensando essa transversalidade de adaptação no desenvolvimento do país e no monitoramento de outras políticas públicas. E convenhamos que está num momento delicado, né? Considerando que a gente está entrando aí no contexto de eleições e a gente não sabe como vai se dar os próximos 4, 5 anos, né? Dentro do que a gente conseguiu implementar agora também, né? Então tem ainda esse contexto político do nosso país, né? No momento... E que esse financiamento também ele não tá dado, né? Porque nada disso sai num documento em texto. Não. Que agora, pronto, dia 1º de janeiro tá tudo certo. Vai rolar. Vai ser implementar. Quem dera, assim, né? Até porque a gente sabe que são acordos voluntários dos países, né? É isso. Os países são signatários, né? Eles estão ali em acordo. Há uma inclinação, óbvio, desse multilateralismo de se comprometer e implementar aquilo que é acordado, mas são acordos voluntários. Não obrigatórios. Não obrigatórios, né? Não tem nenhum mecanismo de responsabilização daqueles que não cumprirem com o que foi acordado. Então é uma coisa pra gente realmente acompanhar e continuar pressionando, né? Torna esse vínculo ainda mais difícil. E por isso, até esses indicadores vêm como essa oportunidade de monitorar aquilo que ficou meio, tipo, tava muito no vácuo, assim, tem minhas políticas aqui de adaptação, não tô vendo. Quais são os parâmetros? Qual é o impacto? O que tá tendo de retorno? Isso. A vida das pessoas está sendo preservada, os territórios, suas práticas, a relação com a natureza, a própria natureza. Participação social. Porque se a gente não ter participação social, é como se nós fôssemos uma validação daquilo que os próprios governos estão dizendo. Porque se o governo está dizendo que não está fazendo, mas tem a sociedade civil dizendo não está acontecendo no meu território, pronto, então a gente tem uma contradição de discursos, né? Então a participação social é muito importante também nesse processo. E aí eu acho que é esse o marco. Entramos nessa era da COP da implementação daqui para frente. Acho que muitas decisões ainda, claro, né? O Brasil puxa, inclusive, não sai com a decisão ali no texto, mas puxa 2 caminhos para pensar a redução do desmatamento e a transição, né, para a redução do uso de combustíveis fósseis. Que também foi histórico, Que também foi histórico, assim, até essa liderança do Brasil de, não saindo documentos, mas já vai agora em abril, já tem um encontro na Colômbia, uma convenção para discutir isso, no período, então, de 4, 5 meses aí, já ter uma implementação desses caminhos. Essa liderança dos países latino-americanos, né? Porque foram muito deles. A Colômbia também teve um papel importantíssimo nesse sentido de puxar, né? E é isso, volto a trazer talvez essa política externa que está acontecendo, porque a gente está vivendo num contexto político mundial dificílimo por conta do petróleo, né, também. E aí ter uma convenção que agora está pensando essa extinção, a redução e extinção do uso da dependência, né, dos combustíveis fósseis, realmente... É um marco. É um marco. Então tem vários marcos políticos. Agora... Eita, como tá vivendo a história. E aí a gente entra esse ano com o COP31, que vai acontecer de uma forma até diferente, com um mandato híbrido ali da presidência da COP31, Turquia e Austrália, que foi motivo de reality show na COP30. Pra definir. Parecia Big Brother, assim, real. Quem vai ser escolhido? Quem é o finalista? E vai ser localizada na Turquia, vai ser realizada fisicamente na Turquia com a presidência da Austrália. Isso. Que normalmente, né, a gente tem presença do Brasil. No Brasil. Vamos ver como é que vai se dar essa inovação na prática. Mas o que é fato é que o Brasil ainda está em mandato. Sim, gente, acho que isso é maneiro. É assim, legal, O mandato da presidência é como se ele durasse 2 anos, assim. Tem uma transição. Tem um pré. Do que é definido na COP anterior. Então, no nosso caso, houve algumas decisões
que foram tomadas na COP29, e aí a presidência da COP29, né, do Azerbaijão, junto com a COP30, meio que faz essa passagem de bastão. Tem então um trabalho ali coletivo de fazer essa implementação, mas que tem que ser liderado pela presidência brasileira. Então ainda tem trabalho, o presidente André Corrêa do Lago continua. E isso tudo pra dizer que continua o trabalho. Continua, eu ia falar isso, que a gente falou ano passado sobre a conferência de Bonn. Continua, o processo é o mesmo. Foi legal isso também, gente. A gente fechou o primeiro ciclo, assim, das COPs. E aí foi a primeira vez, a gente foi pra COP29, foi pra Bonn, que foi máximo. A gente também fez vídeo falando como foi. Vai lá e acompanha. E fechamos na COP30. Então, acho que esse ciclo da implementação enquanto advocacy de sociedade civil foi também, acho que, um marco. Então, isso tudo deu a oportunidade de a gente circular e se colocar em diferentes espaços e pensar essas conexões. Enquanto povo negro, enquanto comunidade negra, comunidade da sociedade civil, comunidade de mulheres, comunidade de jovens. Né, pra pensar nas soluções que a gente quer e ter esse momento de tipo assim, cara, agora é a nossa vez, vambora, é agora e agora. Então quando a gente fala que toda essa agenda e esse chamado global para que seja centrado nas pessoas, é exatamente isso tudo que a gente acabou de falar, como é que isso tá impactando o nosso dia a dia, nossos filhos, nossos sobrinhos que vão pra escola não tem ar-condicionado, não tem um sistema de ventilação, não tem um transporte público adequado, falta água. Então é uma negação de direitos constantes e a gente tá fazendo essa denúncia, monitorando, mas também pensando em soluções. Falta água, falta luz, falta alimentação, segurança energética, segurança alimentar. São muitas. É isso, né? Ou seja, não é uma coisa só de... única, exclusiva. E olhando até pra adaptação, não é uma coisa só de obra. Não é só obra, não é só infraestrutura urbana. Exato, é muita coisa. São muitas intersecções nesse mesmo assunto. Sim. Né? E por isso é um assunto tão caro e a gente fala que é uma agenda também do agora. É uma agenda do futuro em termos de planejamento, né? Em tempo, sabendo que tem coisas que são mais estruturais, que demandam tempo para ser, né, de fato ali concretizada, finalizada, mas precisa ser agora. Precisa começar agora, precisa ter respostas para agora, principalmente favelas e periferias. Sim, comunidades locais tradicionais, exato. Né? Onde está concentrado os grupos racializados, os grupos vulnerabilizados, é onde a gente tem menos política e sente mais esses efeitos da crise do clima. Então é isso. A gente continua aí acompanhando. Esse é um novo modelo. Espero que vocês tenham gostado. Início de 2026. Sim. A gente não vai sumir de novo. A gente realmente precisava respirar. E estamos fechando um ciclo com vocês aqui também. Só de COP. De COP. A gente vai trazer mais assuntos agora também. Inclusive, abertas a sugestões. A gente não sabe de tudo. Longe de saber de tudo. A ideia não é ter uma verdade absoluta pra aqui. tudo. É a gente levantar, inclusive, as nossas dúvidas. Explicar o que a gente, de repente, entendeu um pouco mais técnico. Mencionar quem a gente sabe que, de repente, sabe um pouquinho mais do que a gente. Chamar essa galera que sabe mais do que a gente. Pra traduzir, mastigar. Então, assim, Papo com as Mares esse ano vai ter um novo... É tipo assim, fique sabendo que, de repente, você que tá assistindo pode ser convidado. E aí, você vem? Você topa? Você topa sentar aqui com a gente? Sentar na sabatina com as Mares? Mentira, que é só lazer. E trocação. É isso, tropa. Valeu.